ter, por exemplo, você viver numa fazenda, ou ter uma fazenda para visitar, ou ter uma casa no litoral, uma casa esplêndida, maravilhosa, feita no litoral, para você passar uns dias muito gostosos. Ou então você se preocupar e gostar, alguns gostam mais, outros menos, né? De ter um veículo, um carro esportivo, um Porsche, uma Ferrari, uma Lamborghini, não sei. Não sei onde vocês querem até morar. Se pode ser no Rio de Janeiro, pode ser em Miami, pode ser Paris, Roma. Mas tem tanta coisa linda que a gente pode fazer no mundo, na vida, visitar. Você pode querer fazer um hobby, né? Você pode querer escalar, lá, sei, uma montanha, o Everest. Você pode querer surfar, andar de asa delta, ultra leve, ou paraglider, ou então cavalgar, ou você gosta de pintar, ou quem sabe esculpir, ou até escrever, ou você tocar um instrumento. Caramba, quantas coisas boas existem na vida, não é? Vocês concordam comigo? Uma pergunta: nós fazemos isso tudo? Nós fazemos o que queremos e o que gostamos? Nós temos o que queremos ter? Para a grande maioria de nós, a resposta é... O que vocês acham? Qual é, que é a resposta? A resposta é não. Não temos o que gostaríamos e não fazemos o que gostaríamos de fazer. Tá certo? A pergunta é por que não? Por que isso tudo e qualquer dessas coisas precisa de tempo? Tecnologia. Alguns de nós conseguimos fazer alguma coisa que nos agrada e que os nossos recursos de tempo e dinheiro. Alguns gostam de viajar e fazem viagens inesquecíveis. Inesquecíveis porque são lugares lindos e passeios gostosos, e porque a viagem é paga em muitas e muitas prestações que não acabam nunca, né? Então é inesquecível. Outros desenvolvem algum hobby. Em resumo, alguns até fazem alguma coisa que gostam e querem. Mas mesmo essas pessoas que fazem alguma dessas coisas, e na verdade a grande maioria, não faz tudo o que quer. E não tem o que gostaria de ter. Dá licença, gente. Alô? E não tem o que gostaria de ter. E eu pergunto, por que não fazemos isso tudo que a gente gostaria e por que a gente não tem o que a gente gostaria de ter? Porque falta, é para bom repetir, porque falta tempo e dinheiro. Não, isso é desistir. Desistir dessas vontades, dessas coisas que a gente gostaria de fazer e ter. Na verdade, eu acho assim, muitos desistem e passam pela vida, eu costumo dizer, passam pela vida. Não fazem nada especial, não tem nada que gostaria e não realizam coisa nenhuma. Só vivem o dia a dia, do trabalho para casa e de casa para o trabalho. Recebem, né, no fim do mês um certo valor e gastam tudo no, vamos dizer, no arroz com feijão, digamos assim, né? Uns tantos não se conformam com isso, com essa situação, e desenvolvem iniciativas para criar alguma coisa que dê resultados especiais, né, que gere muito dinheiro. Muitos imaginam que aos 40 anos estarão ricos
E a partir daí farão o que quiserem e terão o que desejam. Eu pergunto o seguinte, gente, vocês conhecem muitos quarentões ricos ou quarentonas ricas? Conhecem, não? Pois é. Esse pensamento de você ficar bem e rico aos 40 anos de idade, ele existe para quem tem 25 ou 30, né, que já saíram dessa porque estava muito longe. Mas os que têm 40 ou mais anos já sabem que se passa dessa idade sem qualquer grande resultado, pelo menos para a grande maioria. Então, aos 50, aos 60, as pessoas continuam trabalhando e vivendo aquele dia a dia, sem realização especial nenhuma, seja em ter coisas que gostariam, seja em fazer algo especial. Uns poucos criam um negócio lucrativo ou têm um dom especial, não? Um cantor, um escritor, um artista, e conseguem sair da massa. Esses ganham muito mais que a maioria. E têm grandes casas, carros, fazem viagens especiais e vivem realmente diferenciadamente. Os que têm dons podem ser jovens. Mas quem desenvolveu um negócio lucrativo, alguns podem ser jovens também, porque hoje com a informática tudo pode acontecer. Mas normalmente aqueles bem-sucedidos em negócios têm resultados depois de 50 ou 60 anos de idade. Mesmo esses que têm os dons, que têm muito dinheiro, têm limitações. Não no dinheiro, mas no tempo. Um artista, por exemplo, ganha muito dinheiro, mas eles têm que fazer 150 shows por ano ou mais. Eu nem sei como é que eles aguentam, né? E se tem uma indisposição, um resfriado, como é que faz isso, né? Um jogador de futebol, vocês já imaginaram, seja o Neymar, seja o Messi, seja quem for, desde os 18, 20 anos, ou mesmo antes, se ele desponta cedo para o esporte, que é o que está acontecendo hoje em dia, ele vai ficar até os 33, 34, 35 anos ou mais, com compromissos de meio de semana e fim de semana, seja porque ele tem que se concentrar ou para jogar. Um empresário bem-sucedido, um daqueles que eu mencionei, bem-sucedidos, ele fica, de um modo geral, muito comprometido com o próprio negócio e não se desliga quase em momento nenhum. Se ele tira uma semana ou 15 dias de férias, ele já sente que pode ter complicações na empresa. Só tem condições especiais, com tempo em dinheiro, quem? Quem entra no D ou no I, no quadrante do Robert Kiyosaki. Vocês lembram do quadrante do Robert Kiyosaki? Como é que é, né? Emprego à esquerda, profissional autônomo ou dono de pequeno negócio, o A, e à direita, Deus, dono de grandes negócios, e I de investidor. Lembra-se, do lado esquerdo a pessoa troca o seu tempo por dinheiro. No lado direito a pessoa tem tempo livre, porque se ele é dono de grandes negócios, ele pode colocar uma administração profissional e ficar com tempo livre. O investidor também é uma coisa, ele pode ter casas, apartamentos, ações, etc., e tem o seu tempo livre, tá certo? Portanto, o que ele diz é isso, para ter dinheiro e ter tempo, você precisa estar do lado direito do quadrante, como um D, dono de grande negócio, ou como um I, um investidor. Muito bom. Agora, como é que a gente faz isso? Quer dizer, como é que você passa para o lado direito? Como é que você vira dono de um grande negócio? Para criar um patrimônio, isso daí, vamos dizer assim, acontece para uns poucos também, que têm grandes negócios, conseguem criar um patrimônio e ser um investidor e viver, entre aspas, de renda com tempo livre. E a Amway, como é que entra nesse processo?
O próprio Kiyosaki, ele fala, não só ele, mas o Donald Trump e vários outros milionários, dizem assim: você só vai conseguir ter dinheiro e tempo de uma maneira relativamente rápida através de um marketing multinível. Kiyosaki, ele não dá o nome da Amway, ele não fala em Amway nos seus livros e no material que ele expõe. O que ele fala? Ele fala que você deve entrar numa boa empresa de marketing multinível. Quais são e ele põe algumas condições lá. Quais são essas condições que ele coloca? Ele coloca várias condições, eu fiz um resumo de algumas delas aqui. Qual é que é? Ele diz assim: entre numa empresa que tenha produtos variados e de uso comum, nada produtos muito estranhos, etc., ou de uso absolutamente eventual ou particular. Procure uma empresa que te dê tranquilidade, que te dê confiança, né? Uma empresa que seja segura, consolidada. Né? Então deve ter anos, não pode ser uma empresa que dá 2, 3, 4 anos, está tendo algum sucesso aparente e você entra. Quer dizer, daqui a 2, 3 fecha, como aconteceu com dezenas e centenas, não atende essa condição. Ou então, diz ele, tem que ser empresa, não é uma dessas condições, são as várias condições. Tem que ter um programa educacional de capacitação. Né? Deve permitir que a pessoa se capacite na gestão de negócio, no desenvolvimento do seu próprio negócio, do marketing multinível. E ele diz também que essa estrutura, essa empresa, deve permitir que a forma como ela trabalhe, existam mentores com interesse nas pessoas novas que estão entrando. No nosso caso da Amway, o que é isso? Cada um que patrocina o outro sabe que vai ganhar dinheiro só se o outro ganhar dinheiro. Então, evidentemente, nós temos aqui na Amway mentores extraordinários interessados. Então, vocês veem o seguinte: ele não dá o nome da empresa, ele não fala em Amway, mas na hora que você vê as condições, quem é que tem essas condições todas de maneira absolutamente extraordinária? É a Amway, né? Então, não tem a menor dúvida que a Amway atende essas condições, tá certo? Então, se você quer ter dinheiro e tempo, você tem que fazer o quê? Amway, tá certo? Então, vale a pena. Mas aí, gente, eu falei tudo isso até agora, para quê? Para justificar que a Amway é um grande negócio e que a vida é extraordinária, maravilhosa e que a gente pode, através da Amway, ter tempo e dinheiro para aproveitar essa vida extraordinária. Mas agora vem a parte ruim. Eu tinha que falar da parte ruim. Não tem jeito. O negócio Amway não cai do céu. Você ter um negócio Amway bem sucedido exige trabalho, exige esforço. E eu diria assim, isso, embora seja estranho, é um impeditivo para o sucesso na Amway. Tem que fazer esforço, gente. Não tem outra maneira. Eu diria até que por isso muita gente não entra na Amway. Ou entra e não cresce. Faz nada. Por que não? Porque ela não está disposta, a pessoa, né? Porque ela não está disposta a fazer o esforço necessário. Só por isso. Ela não está disposta a fazer o esforço necessário. Então, uma pergunta que ocorre para a gente é o seguinte: qual é o esforço necessário para fazer Amway? Afinal de contas. Né? Você colocando esforço, você na Amway, você tem tempo e dinheiro. É isso que eu quero simbolizar aí. Mas eu queria saber, assim, qual é o esforço que eu tenho que colocar na Amway? Não é? Então, a resposta é a seguinte: há vários esforços que a gente tem que fazer na vida, para qualquer negócio que a gente vai fazer, e para a Amway. Eu listaria, vamos dizer, como importantes ou básicos, o esforço físico, um esforço mental, um esforço emocional e um esforço financeiro, tá certo? O físico, que envolve aqueles trabalhos de fazer lista de nomes, convidar pessoas, mostrar plano, vender alguma coisa, etc. O mental, que envolve o entendimento de detalhes do negócio, né? O critério, como é que calcula, como é que faz isso, etc. O emocional,
que trata da disposição da gente em fazer um negócio e enfrentar os desafios ou dificuldades que possa encontrar. E o financeiro, que envolve os gastos ou investimentos que a gente tem que fazer nesse negócio. Tudo isso são esforços, tá certo? Vamos procurar cobrir cada um desses esforços. O esforço físico, que envolve atividade, a pergunta é: quais são as atividades que você tem que fazer na Amway? Eu não listei uma lista imensa, tremenda, etc., tal, e detalhada, mas pus alguns pontos fundamentais que a gente tem que fazer. O que a gente tem que fazer? Comprar produtos. Faz parte de um esforço físico. A gente tem que vender alguma coisa. Tem que aprender o negócio, né? Quer dizer, olhar o site, ler livro, ouvir CDs, frequentar eventos, etc. Tem que fazer a lista, mostrar o plano e patrocinar as pessoas. E tem que fazer algum acompanhamento do grupo para ver como as coisas estão. Eu vou comentar alguns desses itens, eu vou comentar esses itens em termos do esforço que a gente tem que fazer, mas antes disso eu quero saber o seguinte: quanto tempo a gente gasta nisso, nesse esforço físico que a gente está falando? A resposta evidente é assim: você que está me ouvindo vai gastar o tempo que você pode e o tempo que você quer, né? Cada um decide o tempo que quer pôr no negócio e fazer as coisas na vida. Eu só lembro que os resultados são proporcionais ao trabalho que você faz, tá certo? Uma colocação tradicional, a gente diz assim, né? Sempre, desde que eu entrei nesse negócio, há 20 e tantos anos, e ouvi já dezenas de vezes, a gente ouve dizer assim, que você, para ser diamante, leva de 2 a 5 anos, trabalhando 50 semanas por ano, de 10 a 20 horas por semana. Vamos comparar isso com a atividade do plano A. Tem gente, vamos dizer, que nos ouve, que de todo estilo, né? Gente que está há muito tempo, gente que acabou de entrar. Então, vamos lembrar as coisas. Plano A, o que é? Plano A é a atividade tradicional que a gente tem na vida, né? O trabalho normal. Plano B é a Amway, a gente chama. Então, vamos comparar. No plano A, você trabalha por quanto tempo? 35 anos para chegar na aposentadoria, um homem, não é? Só que vocês veem que na prática, por isso que tem aquele mais na tabela, na prática, não é 35 anos. A gente acaba trabalhando depois da aposentadoria, tá certo? Na prática. Mas eu vou considerar os 35 anos. O plano B, que é a Amway, disse que você pode chegar a diamante, né, e, entre aspas, também entrar na aposentadoria, como no plano A, só que muito bem, com uma renda excelente, portanto vai ter tempo e dinheiro. Em quanto tempo? 2 a 5 anos é o que a gente disse. Considerei semanas por ano, 50 e 50 nos dois casos. E quantas horas por semana? No plano A, essencialmente, são 40 horas. Você vê que não estão considerados os transportes aí. Alguns, em termos de transporte para ir para o trabalho e voltar, levam um tempão absurdo, tá certo? Não só de carro, mas ônibus, metrô, etc. É um absurdo, mas estamos considerando horas de trabalho mesmo. E na Amway, a gente coloca 10 a 20 horas, é o que eu vi desde o primeiro dia que eu entrei. 10 a 20 horas. Bom, isso dá que total? O total de horas do plano A da vida da gente, nos 35 anos que você trabalha, nessas condições, dá 70 mil horas. Vocês nunca fizeram essa conta, alguns, não é? E no plano B, na Amway, isso dá o quê? De 2.000 a 5.000 horas. Eu não considerei 2 anos, 10 horas por semana, que aí não dá. A pessoa que vai fazer em 2 anos tem que trabalhar 20 horas mesmo, no mínimo, tá certo? Por semana. Então, vai dar de 2.000 a 5.000 horas. Que tal a comparação? Agora, alguém pode perguntar, mas tem quem ficou diamante em 5 anos? Eu diria que muitos. E em 2, 3 anos? Vários chegaram. Quer dizer, nós, por exemplo, Marlene e Henrique, levamos 2 anos e meio. Portanto, é um exemplo. O Fábio levou também perto disso.
O Sérgio um pouquinho mais, Rosana levou um pouco mais, mas todos levaram 2, 3, 4 anos. Não, ninguém chegou a 4. 3 anos e meio foi a Rosana. Então, e tem uma porção de gente que faz isso. E como se explica, eu diria assim, que tem gente que há 10 anos ou 15 anos está no negócio ou mais e não é diamante? A resposta é óbvia, né? Eles não são diamantes nesse tempo todo porque não fazem o que tem que ser feito. Nem em qualidade, nem em quantidade. A gente, vocês conhecem, todos vocês conhecem isso, espero que não seja o caso de vocês, mas vocês conhecem pessoas que fazem o quê? Que ele vai à orientação empresarial, né, a reunião que tem uma vez por semana, fica 1h30 lá, 1 hora, a reunião em si tem 1 hora, 50 minutos, mas ele fica um pouco mais, pouco antes, pouco depois, e ele, quem sabe, ouve um CD no carro, mas muitos não lê livro, não convida, ou convida um ou outro de vez em quando, não mostra o plano, raramente, também não leva convidado para o E. Muitos ou desse estilo podem ir até o seminário, que leva 4 horas, né? Ocupa 4 horas uma vez por mês. Então, o esforço dessa pessoa dá, em média, de 3 a 4 horas por semana. E um esforço que não é de alta qualidade, tá certo? Considerando as mesmas 50 semanas de um ano, dá 200 horas por ano, gente. Quer dizer, dá 2.000 horas em 10 anos. O que quer dizer isso? Nos mesmos 10 anos, a pessoa trabalha no plano A, em 10 anos, 20.000 horas. E ele trabalhou 2.000 horas na EMA, em 10 anos. Como é que a pessoa espera ter resultado? Vamos fazer uma comparação. A água ferve a 100 graus, certo ou não? Todos sabem disso, que a água ferve a 100 graus? E leva quanto tempo para ferver? Dona Marlene? Quanto tempo leva para ferver a água? Alguns minutos. 3, 4 minutos a água ferve normalmente, tá certo ou não? Muito bem. Agora vamos supor que eu coloque calor suficiente para deixar a água em 50 graus ou 60 graus. Pergunto, quanto tempo leva para ferver a água? Não vai ferver. Mesmo que eu deixe lá em anos a água, porque ela só ferve a 100 graus. Se você coloca 50 graus, ela não vai ferver nunca. É o mesmo na Amway. Você tem que, na Amway, pôr o fogo certo pelo tempo certo. Ok? Mas eu pergunto para vocês, 5.000 horas para chegar a diamante, que é o que está colocado aí, é muito ou não? É muito esforço ou não? Para chegar e ter uma vida, aquela vida maravilhosa, tudo aquilo que nós falamos com tempo e dinheiro. Claro que não. Especialmente comparado com o esforço que se faz para trabalhar no plano A, gente, a vida inteira. Você prefere 70.000 ou 2 a 5.000 horas? Agora, tem que gastar as 2 a 5.000 horas, não há como evitar, tá certo? Dizer o seguinte, não vou gastar nada. Isso não existe. Agora, vamos olhar um pouquinho aqueles itens que nós falamos. O que é isso? Comprar esforço. O esforço de comprar produtos. Bom, você compra na loja, quem tem uma loja perto, ou compra por internet. O esforço qual é que é? É abrir a internet e comprar, em lugar de comprar no supermercado ali perto, né? Claro que a gente já está acostumado aí no supermercado e a gente vai de todo jeito lá para comprar outros produtos que a Amway não tem. Então você acaba comprando tudo lá, muitos, e acaba não comprando nada da Amway. Mas eu pergunto, se é muito esforço para você chegar a diamante? Eu acho que não, né? Eu acho que para conseguir tempo e dinheiro na vida, esse esforço de comprar pela internet alguns produtinhos é ridículo a comparação. Outro item é vender alguma coisa. Gente, vender 50, 150 pontos, porque uma parte é consumo seu,
Então, vender 50, 150 pontos é uma venda que eu chamo de familiar, né? Você vende para a mãe, para o pai, ou para o filho, filha, se são, dependendo da tua idade, para um tio, primo, para um amigo, para um colega. A pergunta é, quanto tempo você gasta nisso? Eu diria que você gasta algumas horas, né? Mas não é muito mais que isso. E veja o seguinte, se você for vender LOC ou SA8 no começo, é o que você vende, em lugar de vender Nutrilite, que é ótimo, se você vender esses produtos para esses amigos e parentes, você vai fazer uma demonstração, sem dúvida nenhuma. Essa demonstração mata, né? Quer dizer, feita a demonstração, a pessoa se impressiona, você faz o cálculo das contas, mostra que é mais econômico, então a pessoa compra mesmo. Então, para fazer pontos no começo, quando você entra na Amway, dá algum trabalho e toma algum tempo para você criar esse relacionamento. Mas depois de um tempo, isso fica automático. Porque as mesmas pessoas vão comprar regularmente, claro, você atendendo de maneira correta e adequada. Então, pode ser chato vender, na opinião de muitos, mas não é tão trabalhoso. Tá certo ou não? Outro item, aprender o negócio. O que é aprender o negócio? Você tem que conhecer os produtos, você tem que examinar o site, né, para ver o que tem lá, tem uma porção de coisas que ensinam. Você tem que ler um livro, é o que a gente indica, ouvir CDs, ouvir um MP3, ouvir áudios e frequentar eventos. Né? Olhar o site de vez em quando e aprender alguma coisa é quase um passatempo, gente. É como entrar no Facebook, que hoje toma em média horas de um montão de gente. Tem um montão de gente que gasta 2, 3 horas por dia no Facebook, ou mais até. Então, quanto tempo você vai ficar? Dá uma olhadinha. Até pegar no sono. Até pegar no sono, dona Marlene, tá vendo? Então, o que acontece? Você dá uma olhada no site para aprender o processo, etc. Tal. Ver de um modo geral o que tem lá, etc. Leva alguns minutos, tá? Se você fizer isso de vez em quando, não é um esforço extraordinário. Aí, você ler 15 minutos é uma questão de hábito, mas não pode ser chamado de esforço físico extraordinário, 15 minutos por dia. Você pode ler, inclusive, em horas que você esteja fazendo alguma coisa que permita ler ao mesmo tempo, né? Não vou dizer o que é. E ouvir os CDs é enquanto você faz outra coisa. Você está no carro guiando, por exemplo, e você ouve o CD. Quer dizer, é zero de esforço. Ir aos eventos toma um tempo de transporte e um tempo participando lá no evento. Mas a pessoa não tem trabalho nenhum, quer dizer, no máximo que ela tem é anotar o que está sendo dito, né? Quem é mais esperto faz isso. Eu, por exemplo, anoto em todos os eventos alguma coisa que o palestrante lá está dizendo, que tem sempre alguma coisa interessante para aprender. Mas não dá muito trabalho isso daí também, concordam? Fazer a lista, mostrar o plano e patrocinar pessoas, isso é o que toma mais tempo no negócio, né? E dá mais trabalho no negócio. Se você for fazer seriamente e corretamente isso, você pode usar, por exemplo, as 5 noites da semana e até parte do fim de semana ou o fim de semana inteiro, né? Para mostrar o plano, para você dar continuidade, apoiar o grupo, essa coisa toda. Né? Esse trabalho de patrocínio de frontais e trabalho em profundidade que você tem que fazer, que eu já expliquei essa parte. Então, fazer a lista e convidar toma muito pouco tempo. O que toma tempo é mostrar o plano mesmo. Mas, por isso, alguns levam os 2 anos. Eu, por exemplo, mostrava plano todos os dias, inclusive sábado e domingo, e mostrava quantos planos dava para mostrar domingo e quantos planos dava para mostrar no sábado. Como eu trabalhava o tempo todo, cada brechinha, cada buraquinho, cada oportunidade era um plano que eu procurava mostrar. Ora, se você, por exemplo, quiser trabalhar 3 períodos por semana, você tem que imaginar que vai levar mais anos. Não pode pensar assim, não, eu vou trabalhar 2 noites por semana e vou também fazer em 2 anos, vou virar diamante. Não é verdade.
Tá certo? Então, você tem que verificar quanto que você quer pôr de esforço e trabalho e em quanto tempo você quer chegar a diamante. O que eu costumo dizer assim, eu, por exemplo, não tinha tempo para ficar esperando um montão de tempo. Então eu queria ser rápido. Então, se eu queria ser rápido, eu botei todo o esforço num período curto, que foram 2 anos e pouco. Tá certo? Depois, o que mais que você tem que fazer? Acompanhar o grupo. Quer dizer, você tem que ter uma ideia do seu grupo, como é que está indo, quantos patrocínios novos. Claro que no começo você sabe quem entrou, você que patrocinou, mas se ele vai crescendo, você não sabe quantos patrocínios estão sendo feitos no grupo, quem está fazendo pontuação, quem não está. Você tem que descobrir por que está, por que não está. Você vai ajudar as pessoas, procurar saber, etc. Tal. Isso daí leva, vamos dizer assim, para você examinar o site e controlar um pouco, leva 1 hora por semana, 2 horas por semana no máximo. Agora, se você estiver tomando muito tempo com isso, você está virando um administrador do seu negócio e não um construtor do negócio. Né? Não perca tempo em ficar olhando demais, exageradamente, administrando exageradamente o seu negócio, em lugar de construir o negócio. Tá certo? Portanto, gente, o grande esforço físico do negócio é sair às noites para mostrar o plano. Ora, mas se a pessoa faz isso regularmente e corretamente, lembre-se, são poucos anos até esmeralda ou diamante. Mas fica claro, gente, eu quero deixar bem claro que é muito menos esforço para chegar a diamante que fazer o plano A pela vida inteira. Tá certo? Muito bem. Outro esforço que a gente tem que fazer é o esforço mental. Claro que há um esforço mental para aprender o negócio. Mas ele é tão simples, gente, que nem parece gastar tempo nisso. Nem merece gastar tempo nisso. A pessoa pode não ter feito nenhuma faculdade, nem segundo grau, nem curso técnico, nem mesmo talvez o primeiro grau completo e pode aprender rapidamente a lógica do negócio. Tá? Na verdade, nós sabemos, nós que temos tempo nesse negócio, sabemos que até analfabetos, e teve gente aí que já assistiu a apresentação de uma pessoa que entrou no negócio aos 18 anos analfabeto. E ele virou diamante em 10 anos, aos 28 anos de idade ele virou diamante, já sabendo ler e escrever, que ele aprendeu no próprio negócio, tá certo? É o Fabian Reide que já esteve falando para nós. Tá certo? Tem alguns que se preocupam demais em saber as continhas para explicar como se ganha o bônus. Eu diria o seguinte, eu, por exemplo, como engenheiro, a primeira coisa que eu quis fazer foi fazer essas contas e saber as contas todas, esse tipo de conta de calcular o bônus de cabeça, saber em detalhes. Mas o que eu aprendi é o seguinte, a grande maioria não pergunta sobre isso. Não quer saber esses detalhes. Não há necessidade de grandes aprendizados, assim, de você saber matemática ou algo assim. É mais difícil, claro, se a gente quiser saber como se calcula, por exemplo, um bônus de liderança ou bônus de profundidade. Muitos nem sabem o que é isso aí, tá certo? O que você quer saber? O que é? O bônus de liderança é 4% sobre os que chegarem à prata e que estiverem perto de você, né? Como se fosse frontal ou alguém logo depois do frontal. E tem o bônus profundidade, que é 1% para todos os pratas e acima que estiverem abaixo dos primeiros pratas até o primeiro esmeralda. Entenderam, claro? Não, claro que não entenderam o que eu falei. Pois é, nem precisa entender, gente. Quando chegar a hora, vocês vão entender melhor. Não se preocupem em querer saber essas coisas antes, que não adianta nada. Quando eu tinha 1 ano de negócio, mais ou menos, eu tinha cerca de 1 ano, não tinha acho que nem 1 ano de negócio, o marido da minha filha, Rosana, que virou diamante depois, me perguntou como se calculava o bônus de liderança. Eu respondi que não sabia. A Rosana, minha filha, veio falar comigo, veio reclamar. Pai, por que você respondeu assim para ele? Você disse que não sabia? Eu falei, olha, eu disse que não sabia,
Porque eu não sabia. Aliás, eu não sei ainda, falei para ela. Ele marcou um contato na Amway e gastou horas na empresa para aprender exatamente como se calculava. Eu disse à minha filha que eu não estava interessado em saber como se calculava, mas eu estava interessado em ganhar aquele bônus, saber o que eu tinha que fazer para ganhar o bônus, e não como calcular o bônus. E foi o que eu fiz, gente. Essa foi a mentalidade, e por isso que a gente levou 2 anos e meio para chegar a diamante. Bem, como é o nome do Fabiano, do diamante, que estão perguntando? É o Maurício, né? Que era o marido. O Fabian Reide. Fabian, escreve você, amor. Fabian com N no fim. Reide, R-E-I-D. R. Isso, exatamente. A Pitucha já escreveu aí, Fabian Reide. Muito bem. Então, vejam, se você tem dificuldade em entender alguma coisa, presta atenção no que eu estou falando, por favor. Se você tem dificuldade em entender alguma coisa, procure saber se isso é relevante para você no momento que você está vivendo no negócio Amway. Se não for, esqueça e se concentre em crescer, em fazer o que deve ser feito de maneira correta. Quer dizer, por exemplo, faça o tripé e chega a prata forte. Claro que alguns aí podem não saber o que é prata forte. Então, pergunte ao seu upline, ao seu platina, o que é o prata forte, como é que você tem que agir corretamente. Isso que é o fundamental. Tudo bem? Esforço emocional. O esforço emocional, esse é essencial. E, sem dúvida, também faz com que muita gente desista de entrar ou entre e não cresça, por causa do esforço emocional. O esforço emocional está, em primeiro lugar, o quê? Em você acreditar em si mesmo, na verdade. Quer dizer, aceitar que você pode ter resultado nesse negócio. Quando uma pessoa é convidada, ela ouve do que se trata, né, a Amway, e como funciona. E ela diz não. Alguns dizem não. Em grande parte, essa pessoa que diz não, sabe por que ela disse não? Porque ela não acredita que ela possa ter sucesso no negócio. E por quê? Porque a pessoa não acredita nela mesma. Por isso ela perde a crença, ela perdeu a crença nela. Isso pode ser consciente, e se for consciente ela não diz nada a respeito, ela nunca vai admitir isso, ou pode estar no subconsciente dela. Por isso que os jovens têm menos dificuldade com esta parte. Eles acreditam neles, acreditam no negócio, vão firme e entram rapidamente, se entusiasmam rapidamente. Claro que a dificuldade é que eles podem sair depois rapidamente pela segunda razão e terceira que eu vou comentar. Mas eles, em geral, os jovens não têm dificuldade nessa parte. Por quê? Porque eles ainda não viveram muitas experiências negativas para gerar essa atitude emocional. Tá certo? O segundo esforço emocional que tem que ser desenvolvido para você fazer bem esse negócio está em trabalhar continuamente por um tempo relativamente longo, alguns anos. É muito menos que o plano A, muito menos que 35 anos, mas não deixa de ser alguns anos. E sendo alguns anos, o que acontece? A pessoa tem que, por exemplo, chega em casa, depois que ela chega em casa, janta ou sai rapidinho, etc., sai para mostrar o plano. Todas as noites, se ela quiser fazer rapidamente. Então, quer dizer, depois do plano A, depois do seu trabalho tradicional fazer isso, ela tem que ter disposição, ela tem que ter entusiasmo para fazer esse negócio. Senão, realmente, isso daí é muito cansativo. Portanto, esse é o segundo esforço emocional, porque isso é muito emocional. Se a pessoa, evidentemente, eu vou mostrar como é que você mantém esse processo emocional em 1 minuto. Mas por isso que eu queria dizer que é muito importante os áudios. A pessoa ouvir os CDs, ouvir o MP3. Por quê? Seja no carro, né, ou seja no ônibus, no metrô, qualquer transporte que a pessoa use, o que acontece? Você deve ouvir esses CDs. Por quê? Porque o CD não é só que te ensina e técnicas. Ele ensina técnicas, mas isso é muito menos importante.
O que é muito mais importante é que ele te anima, ele te entusiasma, ele te cria ânimo, gera ânimo para você fazer o que tem que ser feito. Quer dizer, ele trabalha a sua parte emocional, que é o que você tem que fazer, porque isso é fundamental. Né? Se você, veja bem, se você fizer de maneira intensa, várias noites por semana ou todas, e corretamente o trabalho, quer dizer, você trabalha os seus frontais que você precisa e trabalha a profundidade, como eu ensinei, você vai ter resultado. E tendo resultado, você se sente melhor. Quer dizer, essa lógica é importante. Faça o trabalho correto e no volume certo. O trabalho correto e o volume certo dá resultado. O resultado, o que acontece? Gera uma emoção positiva, você concorda? Se tiver alguns resultados, você chegou a 9%, chegou a 12%, você ganhou um bônus, está ganhando outro bônus, etc., isso dá uma emoção positiva. O que acontece com a emoção positiva? A emoção positiva, o que acontece? Ela faz com que você faça o trabalho mais correto ainda, né? Porque você está muito emocionado positivamente, está com entusiasmo, você faz um trabalho mais correto ainda. E com o trabalho mais correto, o que você tem? Mais resultado. O mais resultado vai te dar mais emoção positiva, que vai fazer mais trabalho correto. Isso é um círculo virtuoso que você deve procurar desenvolver, né? E para ter esse processo de emoção adequado. Bem, o Paulo Amorim pergunta para você falar sobre o traje. Se ainda se recomenda o terno e gravata vermelha. Gravata vermelha, pelo amor de Deus. Não, isso do terno e gravata, vamos dizer assim, depende do ambiente que você está. Se você está numa praia ou está num clube de tênis, como eu mostrei plano num clube de tênis, eu estou vestido de tênis. Mas você também não está indo muito de gravata. Agora, vamos dizer assim, em muitos ambientes eu não uso muito mais gravata, porque se usa pouco gravata. Mas quando se vai numa Open formal, ou se eu for apresentar uma Open, fazer um seminário, etc., eu uso gravata. Agora, ela não precisa ser vermelha, usa gravata de qualquer cor. Essa lógica de vermelha tem um estudo antigo de 30, 40 anos atrás, que o empresário americano, etc., ele era bem recebido, era mais respeitado quando ele se vestia de uma certa maneira. Isso hoje mudou muito, então essa questão da gravata vermelha já não é mais importante, tá certo? Para gerar... Agora, pelo amor de Deus. E nem pode por agora, pelo amor de Deus. O quê? A gravata vermelha. A gravata vermelha tem outras conotações, da Marlene. Não, mas esqueçam disso aí. Eu queria dizer agora o seguinte, que eu admiro muito as pessoas que trabalham bastante, admiro mesmo. Agora, eu também admiro muito as pessoas que não trabalham tanto, porque elas não têm tanto resultado, elas não fazem esse processo de trabalhar bem corretamente para ter resultado, para gerar mais emoção, etc., elas ficam com um resultado mediano e não tem mais resultado. Mas elas fazem isso e permanecem anos após anos, fazendo esse mínimo. Mas estão sempre presentes e persistentes. Eu digo assim, eu os respeito e admiro porque, mais cedo ou mais tarde, essa pessoa pode, vamos dizer, acordar, vou dizer a expressão, né? E passar a crescer rapidamente. Então, eu só acho ruim, acho uma pena, e só as pessoas que fracassam. Quem é que fracassa? Só fracassa, com certeza, na Amway, quem desiste de fazer a Amway. Esse fracassou. Mas, a não ser que você desista, não há como fracassar. Você pode ficar aí meio em banho-maria por um bom tempo, mas um dia você pode despertar e ter resultados extraordinários. Mas o ideal é você fazer esse processo de trabalhar bem correto para ter resultado, para gerar emoção e dar continuidade, tá certo? Outro esforço emocional importante está nos relacionamentos pessoais. Seja com uplines, com downlines, marido, mulher, família, amigos, né? Claro que se as pessoas do seu ambiente estão a favor, quer dizer, o marido a favor e a mulher a favor, por exemplo, a situação emocional é boa. A parte da família, amigos e colegas, que também apoiam o negócio, só ajuda no emocional. Mas há os do contra, né?
Seja na relação entre marido e mulher, marido a favor, mulher mais contra, mulher a favor, homem, marido mais contra, etc. Seja no resto da família, o pai é contra, o filho é contra, o amigo é contra, o tio é contra, o primo é contra, um amigo é contra, um colega é contra. Isso tudo é chato emocionalmente. Isso é um problema. Você tem que aprender a viver e administrar essa parte emocional. Isso é um esforço. Qual é a solução? A solução é a seguinte: conviva mais que você puder com as pessoas que te apoiam, não com os que te criticam. Leia os livros, os bons livros que a gente indica, ouça os áudios, como eu falei, e participe dos eventos. Tudo isso ajuda. E, claro, tenha resultados. É muito importante ter resultados. Se você conseguir comprar um carro melhor do que você tinha e as pessoas veem isso, já vão pensar 2 vezes antes de falarem qualquer bobagem. E é claro, na hora que vocês verem a esmeralda ou diamante, você vai começar a ter pena deles, né, dos que te criticaram. Claro que se você quiser ter pena desde agora, nada contra, viu, gente? Se você conseguir desenvolver essa parte emocional, tá perfeito. Muito bom. Situações operacionais. Esse é o outro esforço emocional. Pode acontecer o quê? Um prêmio que não foi pago, um produto que não chegou, um cadastro que não apareceu na rede. Alguém já teve algum desse problema? Não precisa nem responder. Eu sei que todo mundo teve. Aprendam a ficar tranquilos e objetivos. Preocupem-se em resolver a situação fazendo a sua parte. Exemplo, uma pessoa faz uma compra, o cartão foi debitado e os produtos não foram entregues. Não adianta ficar bronqueado e ficar nervoso, etc. Principalmente se a pessoa entrou há pouco, acompanhe o caso dele de perto e ajude a resolver. Ao constatar que há um problema desse estilo, o que você faz? Escreva imediatamente ao Falecom, explicando com clareza o que aconteceu e o que precisa ser feito para corrigir a situação, dando todas as informações pertinentes, mas sem falar demais, o que não for necessário. Muitos me mandam cópia das reclamações e eu vejo que a pessoa reclamou sobre isso, sobre aquilo, sobre isso, não sei lá. Então, por exemplo, às vezes reclamo sobre a entrega de um produto, desse produto, o exemplo que eu dei. A pessoa dá o nome da pessoa que não recebeu o produto, mas não põe o número do contrato. Outro diz assim, eu falei com o 0800, mas ele não diz, e aí ele explica no Falecom, eu falei com o 0800 que me falou isso, me falou não sei o que lá, etc., mas ele não diz o dia que ele falou com o 0800, nem dá o nome da pessoa com quem ele falou no 0800. Se você fala no 0800, você tem que registrar o dia, a hora e com quem você falou. Isso chama-se organização profissional. E você dá essa informação. Registre sempre isso. Por isso, quando há um problema, o que você faz? Mantenha-se calmo. Concentre-se na solução e procure resolver rapidamente. Muitas vezes, mas muitas vezes, leva muito tempo para resolver uma coisa simples, porque não está bem explicado ou porque faltou informação na hora que a pessoa reclamou. Tá certo? Agora, sem dúvida, gente, o esforço emocional é a parte mais importante deste negócio, porque se ele estiver bem direcionado, o esforço emocional, o resto é muito mais fácil. Tá certo? Finalmente, o esforço financeiro. Tem quem diz que não faz, mãe, porque não tem dinheiro, nem para se associar. Quem não tem, gente, R$59 está mal de dinheiro, sem dúvida. Esse é um perfil de pessoa que talvez não seja o mais desejado para compor a sua rede, gente. Agora, na verdade, se você observar, essa pessoa que diz que não tem R$59 para entrar no negócio, ele pode estar usando um tênis de marca, que ele pagou R$100 ou R$150 no tênis. Ele com certeza tem celular hoje em dia. Quer dizer, em geral, eu acho assim, não seja assim bonzinho, condescendente ou com pena, etc. Porque aí você não resolve, nem ajuda ele, nem está ajudando você. Minha sugestão é o seguinte, desafie a pessoa. Ou seja, diga para ela assim, você quer ganhar dinheiro e quer ganhar muito dinheiro ou não?
Eu quero. Então, se você quer, arranje R$59 e mais algum dinheiro para comprar alguns produtos e poder vender para começar. Eu acho assim, a maioria que você disser isso de maneira clara, arranja o dinheiro. Eu já contei a história do taxista para alguns de vocês, que me levou quando eu fiz a operação da vista, faz uns meses aí atrás. Ele contou que ele perdeu R$35 mil que ele pôs na Telex Free, né? E se ferrou, uma pirâmide lá. Claro que um taxista tem outro nível de renda que não é o cara que diz que não tem R$59. Mas relativamente, comparativamente, um taxista aplicar R$35 mil num negócio, que fora o negócio, a atividade dele, dá para entender que uma pessoa simples pode arranjar R$59 para entrar na EMA. Ponhamos assim, essa foi a comparação que eu quis fazer, certo? Agora, o normal, correto, é a pessoa entrar com um desses kits disponíveis, seja de R$59, de R$99, ou desses novos kits que saíram e a EMA tirou e voltou, etc., e que deu uma série de problemas. 100 pontos e 200 pontos. E aí o que acontece? A pessoa tem que entrar com um desses itens, desses kits, e comprar em torno de 700 produtos, se isso já não vier no kit. Claro que a hora que ele puder entrar com kit 200 pontos, ele já gastou em menos de R$700, mas já tem os produtos equivalentes a R$700. Agora, se a pessoa entrou com um kit de 59, ela tem que, em princípio, comprar R$700 de produtos que valem na compra. Por quê? Para fazer aproximadamente 200 pontos. Para fazer 200 pontos. É aproximadamente R$700, mas é certo que ele deve fazer 200 pontos. Se a pessoa tem cartão, ela pode comprar e pagar até em 3 vezes. R$700. Quer dizer, não é difícil, nada difícil isso. Aí o que ela faz? Ela vende em 5 dias, 10 dias ou 15 dias os produtos que ela vendeu. Claro que nesses R$700 deve ter uns R$200 de consumo próprio e 500 para venda, digamos assim. Tudo bem, mas ela vende esses R$500 dentro desses dias. O que eu recomendo, digo que precisa ter cuidado, quem tem cartão especialmente, é assim, aprenda a administrar bem o seu dinheiro. Não fica misturando o negócio pessoal com o dinheiro do negócio, da EMA, etc. Depois você gasta antes, depois tem que pagar o cartão, não tem dinheiro. Então, é um desastre se você ficar devendo no cartão. Eu já fiz um treinamento mostrando o desastre financeiro que você entra se ficar devendo no cartão. Agora, se a pessoa não tem cartão, ela vai ter que arranjar os R$700. Claro que ela pode dividir para arranjar, por exemplo, 250, ela compra produtos, vende esses produtos, compra mais 250, vende de novo, compra o resto, até completar os R$700 e compra num mês, isso tudo dentro do mês, para fazer os 200 pontos, tá certo? Esse valor de R$700 ou de R$200, de R$500, tirando os R$200 de consumo, os R$500 a gente chama que é capital de giro. Para aqueles que não conhecem empresa, nada, existe capital de investimento e capital de giro, que eu coloquei aí na tela. Capital de investimento é o que você gasta vamos dizer, naquilo que vai gerar resultados. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aí de um carrinho de pipoca, lá sei eu. Você tem que comprar o carrinho, você tem que comprar o equipamento para fazer a pipoca. Tudo isso é capital de investimento. Capital de giro, o que é? É a pipoca, é o sal que você vai gastar e pôr de volta, gastar, vender, pôr de volta, gastar, pôr de volta. Isso chama-se capital de giro justamente porque gira nesse processo de venda e compra, venda e compra, venda e compra, tá certo? Ora, se a pessoa entrou na Emory para fazer um grande negócio, R$500 de capital de giro é um valor mais ridículo que se pode imaginar. Né? Quer dizer, o carrinho de pipoca que eu falei vai custar muito mais como capital de investimento e o capital de giro deve estar por aí para fazer a pipoca, tá certo? Então,
Na verdade, a Amway, assim, comparativamente com um carrinho de pipoca, gasta muito menos. E comparativamente com qualquer outra coisa, gasta menos ainda. Ora, isso tudo eu estou falando gasto com produtos. Mas há outros gastos, que é para você construir um negócio. Para você construir um negócio, você tem os gastos que envolvem a sua capacitação. Quer dizer, a capacitação de você como empresário, com livros, áudios e eventos, além do custo do transporte, do alojamento, quando for necessário para esse negócio. Então, o que eu fiz? Fiz uma análise a respeito disso. Por exemplo, para você fazer claro que depende da situação. Se você mora no Amazonas, ou você mora aqui em São Paulo, né, lá em São Paulo, você é completamente diferente, porque você tem uma loja, não tem, você vai de ônibus, tem metrô, não tem. Claro que a situação de cada um é diferente uma do outro, mas eu tive que pegar uma coisa média. Então eu peguei custo da capacitação e construí um casal. Ora, livros, você tem que ler um livro por mês e comprar um livro por mês. Eu coloquei R$40 de custo do livro. Muitos dos livros que eu indiquei custam menos de R$40, mas vamos considerar R$40. Você tem áudios, quer dizer, seja MP3 ou seja CDs. Se for CD, você gasta R$31 para receber 3 CDs por mês. Se for MP3, gasta R$11, 12 vezes por ano. Você tem seminários, você tem 10 seminários por ano. Se é um casal, R$35 cada uma entrada, normalmente é isso, dá R$70 para os dois. Convenções, você tem 2 por ano, 190 que seja a entrada. Claro que se você tivesse na hora lá e comprasse na hora, era 170. Mas, de novo, vamos considerar um valor aproximado. R$190, 2 por ano, casal, dá 760. Aí 380 está errado. É 760. Aí você tem transporte e alojamento. Também é variável, como eu falei, dependendo de onde a pessoa mora. Eu considerei que alguém que gaste 2 viagens de avião por R$200 e um alojamento de R$200, mais ou menos isso. Então, o que acontece? Vai dar como custo total, nesse caso, né? Ah, não, dá 380, custo unitário, está certo. 2 por ano, 760. Não está errado, não, está certinho. Então, o que dá o custo total no ano? O custo total no ano dá mais ou menos R$2.900 ou R$2.700, dependendo se você pegou o CD ou MP3. Isso é o que custa no ano. O que dá isso daí? Dá, vamos dizer, uns 220 a 240 por casal, quer dizer, dá 110 a 120 reais por pessoa por mês. Isto, vejam, gente, é o que você está gastando ou está investindo em sua própria capacitação na Amway. Para tudo, para você aprender a se relacionar com pessoas íntimas e desconhecidas, para você aprender a fazer negócio, para aprender a lidar com produtos, a comercializar, a desenvolver mais a crença em você mesmo, a acreditar que você pode, essa coisa toda. Eu pergunto, vale isso? Vale R$100 por pessoa, 100 e poucos reais por pessoa? Gente, se você acha que não vale, é que você está se julgando muito mal. Você está se valorizando muito pouco, pelo amor de Deus. Se você fosse fazer uma faculdade, qualquer que seja, quanto que está custando? A gente vê agora a garotada se inscrevendo aí no FIES, né, que financia para o indivíduo os anos de faculdade, etc. Depois ele vai pagar de volta. Se tiver uma faculdade de R$500 por mês, alguém conhece uma faculdade de R$500 por mês ou não? Algum curso de R$500 por mês? Não existe. Todos os cursos hoje estão muito mais, R$1.000, R$1.500, R$2.000, R$2.500 por mês. Se eu considerar R$500 por mês, no mínimo, num curso qualquer que ele vai fazer, no mínimo ele vai gastar R$30.000 e vai pagar isso de volta com módicos juros de 6% agora no FIES, que vai dar um dinheirão para o cara pagar de volta. Aqui, você gasta R$200 por casal, você gasta R$100 por pessoa, gente. Não é possível a gente achar que isso é muito. Vamos raciocinar o seguinte. Vamos supor que você toma 2 cafezinhos por dia. Não sei quanto está o café aí. Eu vi, a Veja
fez uns meses atrás um levantamento e eu copiei de lá a informação. O menor cafezinho expresso num lugar normal, vendido mais de, vamos dizer, de certo nível, estava sendo vendido por R$ 3,50. E o mais caro por R$ 7,00. Um cafezinho, um café expresso. Mas vamos pegar uma coisa simples, vamos pegar por R$ 2,00, um cafezinho por R$ 2,00, gente. 2 cafés por dia dá 100 a 120 reais por pessoa. Tá? Você toma 2 por dia ou não? Ainda bem que não toma no Starbucks 2 por dia, porque daria 180 reais no mês. De novo, gente, entra o emocional e o mental. O emocional, porque comprar um ingresso da convenção por 190 reais é diferente emocionalmente que gastar 2 ou 4 reais todo dia em cafezinho. Você não sente o gasto diário. E mentalmente, porque você não se organiza o suficiente, por exemplo, para reservar todo dia 5 reais num cofrinho. Bota 5 reais separado. E deixa de tomar o café. Aí o que vai acontecer? Você vai ter 100 ou 200 reais no fim do mês, se isso fizer diferença para você. Se não fizer diferença, tome os seus cafés, mas use-os 100, 120 reais por mês por pessoa para fazer a sua capacitação. Agora, lembre-se que esse dinheiro você investe em capacitação, mas ele deve sair do próprio negócio. Eu já disse uma vez que se você ganha 600 reais em vendas, bônus e prêmios, a minha sugestão, é só uma sugestão, porque cada um faz o que quer na vida, mas eu sugiro, você pega 1/3 e gasta no que quiser, você torna. 1/3 você poupa e guarda. E 1/3 você investe mesmo na sua capacitação. Quer dizer, 1/3 de 600 reais que você ganha no mês é 200 reais, que é o que você gasta em capacitação como casal, tá certo? Então, finalizando, gente, e comparando o esforço físico, mental, emocional e financeiro que você tem ao fazer este negócio para ser bem-sucedido, e você comparar isso com o equivalente nas atividades tradicionais do Plano A, a gente vê que este negócio é muito menor o esforço do que você faz no Plano A. O esforço na Amway é muito menor que o esforço no Plano A. E, sem dúvida, vale muito mais a pena. Tá certo? Então, por que as pessoas não fazem? Eu acho que, no fim das contas, a razão é emocional mesmo. É que as pessoas não acreditam nelas mesmas. Portanto, gente, vocês que me ouvem, têm 2 diferenciais importantes. Primeiro, vocês já estão na Amway. Vocês já receberam essa oportunidade especial que alguém apresentou a vocês, e muitos nunca nem vão ouvir falar a respeito do assunto. Segundo, se vocês estão ouvindo esse treinamento, quer dizer que vocês estão querendo se capacitar. Por quê? Porque vocês acreditam que capacitação é importante e que vocês são capazes de se capacitar e são capazes de ter sucesso nesse negócio. Quer dizer, eu acredito que vocês estarem assistindo isso já mostra que vocês têm confiança em vocês mesmos. Então, parabéns pelas 2 razões. Agora, lembrem-se que é necessário reforçar essa confiança se capacitando cada vez mais, lendo os livros certos, ouvindo os áudios e participando dos eventos ou dos treinamentos como esse. Se vocês entenderam isso tudo, gente, eu os espero na Convenção de Santos. E estou certo que eu estou falando para muitos esmeraldas e muitos diamantes. Tá certo? Cheguem a diamante. Go Diamond, que é isso que a gente quer para vocês. Tudo de bom. Atrasei um pouco o nosso treinamento, mas tudo de bom para vocês. Que tenham uma grande noite. Assistam às 9 horas a apresentação do plano, se precisarem. E nos vemos a semana que vem, tá certo? Tudo de bom.